Avisamos aos nossos irmãos adventistas do sétimo dia, se tem alguns aqui na fila. Avisamos para os nossos irmãos e irmãs adventistas do sétimo dia. Esse aviso de urgência para todos sair dos templos, porque a partir de 2025 a Igreja Adventista vai passar a guardar o sábado junto com o domingo. Para você entender o que está acontecendo com a Igreja Adventista, eu vou levar sua mente para o período da Igreja Primitiva. Após a morte dos apóstolos, a Igreja Primitiva, no quarto século, no ano 313, no Edito de Milão, a Igreja Primitiva, unida com Constantino, ela fez a primeira lei falsa de liberdade religiosa. Com isso, a Igreja Primitiva uniu-se com o Estado. Acabou a verdadeira liberdade religiosa. E logo, 8 anos depois, a Igreja Primitiva, promovendo essa falsa liberdade religiosa, ela fez, junto com Constantino, o primeiro decreto dominical do mundo. Então, ela passou a guardar o sábado junto com o domingo, para promover a falsa liberdade religiosa. Então, ela depois abandonou o sábado por completo e ficou somente com o domingo. A história se repete. No ano 1962, houve o Concílio do Vaticano II. Esse concílio convocou todas as igrejas. Então, a Igreja Adventista foram 2 pastores para o Concílio do Vaticano II, representando a Igreja Adventista do sétimo dia, levando para o líder da Igreja Católica 2 medalhas de ouro. Então ela recebeu desse concílio o Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, a qual a mesma falsa liberdade religiosa de Constantino que a Igreja Primitiva promoveu. Então a Igreja Adventista, para executar esse departamento, ela sentou na cadeira da ONU, Organizações das Nações Unidas, no ano 2003. E agora ela está na Casa Branca, no Congresso Americano. Na ONU, o pastor atual agora que está executando esse departamento de assuntos públicos e da falsa liberdade religiosa é o pastor Ganoni Diop. Na Casa Branca e no Congresso Americano, o que está executando atual agora, esse departamento da Igreja Adventista de Assuntos Públicos e da falsa liberdade religiosa, que ela recebeu do Vaticano II, é o pastor Bill Knott. E ao mando da ONU, da Casa Branca e do Congresso Americano, o presidente Donald Trump, no dia 2 de junho de 2020, ele foi perante a imagem de João Paulo II, reverenciou-a, então voltou para a Casa Branca e fez o decreto internacional para todos os países do mundo promover a falsa liberdade religiosa. E no dia 29 de junho
ao mando desse departamento da falsa liberdade religiosa, levaram para a Suprema Corte dos Estados Unidos o domingo, usando de fachada o caso do carteiro Geraldo Clough. E agora, pela falsa liberdade religiosa, Donald Trump está voltando para o ano 2025. E a falsa liberdade religiosa no governo, o nome é Projeto 25. E a falsa liberdade religiosa na igreja adventista é Freedom 25. Ou seja, tanto no governo como na igreja está sendo promovida a Agenda 2025. Pelo projeto 2025 do governo, todos os habitantes da terra vão guardar o domingo. E pelo Freedom 25 da igreja adventista, todos os templos adventistas do mundo vão passar, a partir de 2025, a começar a guardar o domingo, iniciando os templos das capitais e depois das cidades menores, até chegar à menor cidade, onde está aquela mais humilde igreja ou templo, também a guardar o domingo. No início, para enganar, eles guardarão o sábado junto com o domingo. E depois abandonarão por completo o santo sábado e ficarão só com o domingo. Assim foi a igreja primitiva promovendo a falsa liberdade religiosa no ano 313. Passou também a guardar o sábado junto com o domingo. E depois, com o decreto dominical, que ela mesma colocou com Constantino, no ano 321, ficou só com o domingo. Agora chegou a vez da igreja adventista do sétimo dia. E em relação à igreja primitiva, Cristo disse: a porta do inferno não prevalecerá contra esta igreja. E isso se cumpriu, mas não com a liderança apostatada que se uniu com Constantino, mas sim com o remanescente que se separou-se da liderança apostatada e fugiu para as montanhas, os mais conhecidos, os valdenses. Em relação à igreja adventista, L.G. White profetizou: a igreja está prestes a cair, mas não cairá. Isso se cumprirá não com a liderança apostatada que está assentada na cadeira da ONU, da Casa Branca e no Congresso americano, promovendo a falsa liberdade religiosa que recebeu do Concílio do Vaticano II, mas se cumprirá com a nova liderança fora dos templos adventistas. Se cumprirá com os remanescentes fora dos templos adventistas. Se cumprirá com o quarto anjo do Apocalipse, capítulo 18. O poderoso movimento sobre a última advertência contra a besta e a sua imagem. O mundo todo odiará os adventistas do sétimo dia, porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo. Isso se cumprirá com o movimento adventista fora dos templos adventistas, porque os templos adventistas, a partir de 2025, vão honrar o papado, guardando o sábado junto com o domingo. Mas o remanescente fora dos templos adventistas não vão guardar o domingo, porque o domingo é o sinal da besta. O sinal da besta não é um decreto obrigando
os adventistas a deixar de guardar o sábado. Não. O decreto dominical, o qual é o sinal da besta, é o decreto ordenando a grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto um sinal na sua testa e na sua mão, para que ninguém possa comprar ou vender, seja adventista ou não adventista, todos guardar o domingo, o qual é o sinal da besta. Então, ao passo que, a partir de 2025, os adventistas que passarem a guardar o sábado junto com o domingo, já receberam o sinal da besta na mão direita. 70% de desconto. Corra pra loja e aproveite. Crepe de R$16 por R$3,90. Malhas de 34 por R$7,90. Crepe de R$39 por R$7,90. Cetim de R$7,90 por R$2,90. Rendas a partir de 20. Então, para os nossos irmãos adventistas não ser enganado, Deus levantou a nova liderança adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, a qual é este ministério que prega a mensagem da queda de Babilônia nas ruas e praças, e está convidando hoje, se tem alguém adventista nessa fila, para sair dos templos e se unir com este ministério, o qual é o movimento adventista fora dos templos adventistas. Agora, se tem alguém adventista aqui ouvindo, eu acredito que tem, porque a cidade do Brasil que tem mais adventista é Santo Inês. Então, acredito que tem adventista nessa fila. Você está convidado a se unir com este ministério. E o primeiro engano que eles farão para que você seja enganado, para você guardar o sábado junto com o domingo, é o que eu já falei, é pelo Freedom 25, a falsa liberdade religiosa que a Igreja Adventista está promovendo no Estado, no governo, na ONU, Casa Branca e no Congresso americano. Então eles dirão a você que você tem que obedecer o Estado, que quando a pessoa obedece o Estado, está obedecendo a Deus. Então você vai guardar o domingo dentro da Igreja Adventista, pensando que está prestando serviço a Deus. Mas nós sabemos que quando o Estado vem contra Deus, aí nós não podemos obedecer. No caso, o decreto para guardar o domingo é o Estado contra Deus, porque Deus manda guardar o sábado, e agora o Estado manda guardar o domingo. Isso é o sinal da besta. Antes obedecer a Deus do que o Estado. E o segundo engano que os templos adventistas vão enganar você é que os jesuítas se infiltraram na liderança rejeitada e adulteraram os escritos de Ellen G. White, a profetisa do Senhor, que escreveu o livro O Grande Conflito, Primeiros Escritos, vários livros. E no livro que eles modificaram, adulteraram, é o livro Eventos Finais, no capítulo 9, no capítulo que fala Leis Dominicais. No final desse capítulo, os jesuítas modificaram os escritos de Ellen G. White, e lá está dizendo para os adventistas parar de trabalhar no domingo, no período do decreto dominical, que os adventistas não lavam roupa no domingo, no período do decreto dominical, que os adventistas façam no período do decreto dominical, o domingo, um dia de culto, que os adventistas no período do decreto dominical cantem verdadeiros hinos de reavivamento. Irmãos e irmãs, nós sabemos que o período do decreto dominical é o falso reavivamento para as igrejas domingueiras. E ao passo que os jesuítas mandando
Os adventistas, no domingo, cantar verdadeiros hinos de reavivamento, está mostrando o falso reavivamento no período do decreto dominical. Fazer culto de manhã no domingo, isso é trazer uma honra ao papado, porque quem faz culto, as igrejas que faz culto de manhã, no domingo, são as igrejas domingueiras, as igrejas católicas e pentecostais. Então, ao passo que os adventistas, no período do decreto dominical, fazendo culto no domingo, é uma honra à besta, honrando o domingo, o qual é o sinal da besta. Parando de lavar roupa no domingo, é honrando o sinal da besta. Cantando verdadeiros hinos de revivamento no domingo, é para cantar é sábado, não é no domingo não. O domingo não é o dia do Senhor, o domingo é o sinal da besta. Então, irmãos, a prova final chegou. Se ficar dentro dos templos adventistas, a partir de 2025, guardarão o sábado junto com o domingo. O decreto dominical, a imagem da besta, a perseguição final começou com o nome de liberdade religiosa. O último engano para os habitantes da terra, não só para adventista, mas para todos os habitantes da terra, é o decreto dominical. É a cirandagem de Satanás para levar os habitantes da terra a receber as 7 últimas pragas. Porque aqueles que guardarem o domingo receberão a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Então o mundo todo vai se dividir em 2 grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então virá o fim. Deus vai reivindicar sua lei, livrar o seu povo do decreto dominical e derramar 7 últimas pragas sobre aqueles que guardarem o domingo, o qual é o sinal da besta. A mais terrível ameaça já feita aos seres humanos se encontra em Apocalipse capítulo 14, do verso 9 ao verso 12, que diz: se alguém adorar a besta, ou a sua imagem, ou receber o sinal da besta na sua mão, ou na sua testa, também o tal vai beber do vinho da ira de Deus, o sem mistura de misericórdia, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre, e não terá sossego, nem de dia, nem de noite, os que adorarem a besta e a sua imagem, e qualquer que receber o seu sinal. Então, guardar o domingo é receber o sinal da besta, promover a falsa liberdade religiosa, é adorar a imagem da besta, e estar dentro do sistema católico é adorar a besta. Então o aviso foi dado nesta manhã, e o anjo aponta o povo de Deus, no verso 12 do capítulo 14 do Apocalipse. Aqui está a perseverança dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé de Jesus leva nós a guardar todos os mandamentos de Deus. A fé de Jesus, ela é perfeita, como a lei é perfeita. A lei é santa, a fé de Jesus é santa. Então, louvado seja Deus, e muito obrigado pela atenção. Amém e amém. Que Deus seja louvado. Amém. O santo sábado é a grande prova para o povo de Deus. Ninguém pode guardar os dois, e ao
ao mesmo tempo agradar a Deus. Guardar o domingo é receber o sinal da besta. Guardar o sábado é receber o sinal de Deus. Ninguém pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus. Quereis fugir da ira dos homens, mas não fogem da ira de Deus. Não se incline mais do que eu, não se curva os 3 hebreus. Não se inclines, adventistas, faça como os judeus. Não obedeceram os decretos, somente obedeceram a Deus. O domingo é para trabalhar, o sábado é para se guardar. Trabalharás durante 6 dias e no santo sábado descansar. Não se pode guardar os dois e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus. Os adventistas que guardaram os 2 dias não pode a Deus obedecer, pois Deus manda trabalhar 6 dias e não 5 como eles crer. Não se pode guardar os 2 e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus. Não se incline mais do que eu, não se curva os 3 hebreus. Não se inclines, adventistas, faça como os judeus. Não obedeceram os decretos, somente obedeceram a Deus. O domingo é para trabalhar, o sábado é para se guardar. Trabalharás durante 6 dias e no santo sábado descansar. Não se pode guardar os 2 e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta, o santo sábado o sinal de Deus. Não se pode guardar os 2 e ao mesmo tempo agradar a Deus, pois o domingo é o sinal da besta,
o santo sábado, o sinal de Deus. E o projeto 25 é a falsa liberdade religiosa, é o decreto dominical que a igreja e o Estado levarão o mundo inteiro para o engano fatal. Oh, meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, que o remanescente sai da igreja para não ser enganado com o falso sábado, o qual é o domingo, o sinal da besta. Tá na ONU o pastor Canone Diop, na Casa Branca e no Congresso americano está o pastor Bill Clody e o adventista Ben Carson é o ministro de habitação do governo Trump. O Departamento de Assuntos Públicos e da Falsa Liberdade Religiosa foi do Concílio Vaticano II que a Igreja Adventista recebeu. Agora ela tá na ONU, tá na Casa Branca com esta agenda do mal. É o sistema da imagem da besta promovendo o decreto dominical. Os adventistas que serão enganados, promovendo o Freedom 25, guardarão o sábado junto com o domingo, e não perceberão que receberam o sinal da besta na mão. É gradualmente abandonar o santo sábado da cristal, e somente com o domingo ficarão com o selo da besta para a perdição. Meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, que o remanescente sai da igreja, pois o quarto anjo já está na peleja, dando aviso da queda das igrejas. Dando aviso da queda das igrejas.